Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para nós sempre é um prazer estar aqui convosco nesta noite tão especial de sábado, para levar você a palavra do Senhor, para ajudar você no seu conteúdo na escola dominical, no domingo pela manhã. E também para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Nosso propósito, quero dizer a todos, é levar a palavra de Deus. Nós não temos por objetivo atingir ninguém, atacar a igreja de ninguém, crença de ninguém. Nosso propósito aqui é colocar a verdade da palavra de Deus e você fazer a sua análise, porque a própria Bíblia diz: examinai, né? É seu dever examinar. Em 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo São Paulo diz: examinai tudo, e aí você deve reter o que é bom, né? Que é importante. Faça análise, não é porque eu estou dizendo ou porque teólogo tal está falando. E sempre quando nós pregamos ou ensinamos aqui, nosso alvo é esse. Às vezes não é fácil, porque pregar só o que agrada a você, ensinar só o que te agrada, parece bom. E a gente também ensina contrapondo os pontos errados. Hoje nós temos vários ensinamentos que não são oriundos da Bíblia, são tradições humanas, são costumes humanos, porque o costume ele é bom quando ele está aliado com a Bíblia. Costume colocado pelo homem, sistema do homem, ele não favorece. Deus não está nem aí para que o homem faz, né? No sentido de contrariar a sua palavra, ele age contra. Então nós devemos atentar para isso. Vamos orar a Deus nesse momento, pastor Wagner, iniciando com oração. Bendito e eterno Deus, nosso Pai, querido Pai Santo, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor, que nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pai, continua nos abençoando, nos edificando pela mesma, usando o Teu servo, Pai, pastor Osiel, como o Senhor tem usado das outras vezes, dando graça, dando saúde, dando vigor. Ó Pai amado, instrumentalizando a cada dia o Teu servo, Pai bendito, abençoa cada um dos Teus filhos que estão conosco, meu Pai, assistindo, participando dessa escola bíblica, que o teu aprendizado, que o teu Espírito Santo, Pai, venha nos impulsionar a aprender mais de ti, Pai. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Deus, amém, graças a Deus. Comigo hoje aqui o pastor Wagner, pastor Luiz está viajando, irmão César, Caio, irmão Anuar, e aqui o nosso irmão Caio, que sempre está atuando conosco nas gravações, nas transmissões, nos cultos, né? Em todos os trabalhos da nossa igreja. A você que sempre, aos sábados, para ouvir a palavra do Senhor, para cultuar a Deus nessa EBD, muito obrigado. Deus te abençoe. Também, aqueles que são da Assembleia de Deus, que não são da Assembleia, mas fazem parte do corpo de Cristo, independentemente de placa de igreja. Nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito para com vocês. Manifestamos aqui nossos sentimentos, aqueles que perderam algum membro da família, mas como sempre falamos, nós temos uma esperança maior, que é morar no porvir, lá nas mansões celestiais. Graças a Deus, aqui nós temos a nossa lição de número 12, né? Domingo nós estaremos encerrando, domingo que vem, né? Domingo que vem, passando esse domingo próximo agora, amanhã, né? Mas o outro domingo, que vai ser o quê? A data? É a última lição, que é a lição de número 13. Né? Hoje nós iremos estudar a lição de número 12, né? No dia 27 de março é a última lição, ok? Então amanhã, querido professor, na escola dominical, fale sobre esse tema tão importante. As epístolas instruem e formam os cristãos, ok? Nós temos aqui a nossa temática geral da lição. Aqui do lado nós temos os apontamentos que fizemos do livro de apoio e aqui nós temos os textos bíblicos que foram selecionados pelo autor da lição. Vamos iniciar adorando a Deus com o hino da nossa harpa, atinente ao tema.
São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar a vida eterna. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Louvemos a Deus. Você que está aí na sua casa também, cante conosco o hino de número 15 da harpa cristã. Todos nós fomos alcançados por esse evangelho, o evangelho que salva, o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, cante, longe, longe do meu Salvador. Aleluia. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Cante. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo os céus, o amor de Deus que levou
a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Cante com alegria. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos eu abri e agora me alegro em sua luz. Oh, glória a Deus, mensagens do céu, mensagens maravilhosas. Dizendo aos irmãos, como eu estava falando no início, que o nosso propósito aqui é só ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não escolhe, não é? Ela não escolhe cara, ela não escolhe posição, e ela está aberta aí. Qualquer pessoa que pegasse um católico, um ateu, um budista, pegar a Bíblia, ele vai encontrar o que ela diz sobre pastor, o que ela diz sobre o crente, como ele deve andar. Então, nosso propósito aqui é só falar pela Bíblia. Lembrando os irmãos que eu falei agora há pouco de Mateus 15, 9, Jesus disse assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Deus matou Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, mas eram sacerdotes que não estavam fazendo nada certo. Então, nosso objetivo aqui é mostrar a verdade da palavra de Deus. E você, se você analisar e olhar que esse obreiro, essa instituição não está conforme a palavra de Deus, ore a Deus para que Deus tome para que Deus possa agir em favor do seu povo, daquela igreja, para que todos voltem ao caminho certo. Nosso alvo aqui é esse, ok? Muito bem, a lição de hoje, você pode botar bem aí direitinho, fixar direitinho, que tem uns que querem, aí nós sempre damos muitos detalhes. Pronto? O ponto 1 diz assim: como as epístolas paulinas nos instruem. Ponto 2, como as epístolas gerais nos formam. Ponto 3, as epístolas continuam a falar. Não é isso? É a nossa lição, que nós podemos analisar, que está bem claro aí na palavra de Deus. O primeiro texto lá é 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 3. Aqui nós vamos falar. O segundo texto é 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 1 e 2. E o terceiro texto é 2 João, o versículo 1 até o versículo 3. São as passagens bíblicas selecionadas. Nós vamos sintetizá-las para depois entrarmos no assunto a ser explorado. Vamos lá, pastor Wagner. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 3. Né? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por que o autor da lição ele começou com essas 3 passagens bíblicas? Observem que nessas 3 passagens bíblicas, a começar por 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 2, ele está introduzindo a maneira normal, costumeira, usual, da forma em que alguém escrevia uma carta naquela época. Nós já falamos aqui que a Bíblia, ela se trata de uma literatura. E o apóstolo São Paulo, como qualquer pessoa escrevia uma carta naquela época, ele também está fazendo da mesma forma. Ele começa se identificando, por isso que o pastor leu Paulo, não é isso? Paulo o quê? Chamado. Cletós, está aqui, ó, Cletós. Ele está dizendo para a igreja que vai receber a carta que ele não é um intruso, que ele não é uma pessoa sem origem. Ele está dizendo que ele foi chamado. Então ele começa fazendo a sua apresentação aos seus leitores. Apóstolo,
você vê o genitivo grego aí, de Jesus Cristo. Ele deixa logo bem claro a quem ele pertence, não é isso? Então, qual é a primeira coisa que você tem aqui? Você tem uma carta que segue um padrão normal. Segue um padrão normal. Ele estava escrevendo essa missiva, essa carta, como qualquer outra pessoa escrevia naquela época. A diferença é que ele está escrevendo aquilo que Deus está ali lhe dando, que aí é inspirado. Não é uma carta normal. Nós estamos dizendo que ele está seguindo o aspecto literário na sua forma normal. Ele tem introdução, ele tem identificação, ele tem saudação, ele tem introdução, ele tem conteúdo e ele tem conclusão. Então, é muito importante você atentar para isso. Aí o verso que o pastor leu, ele diz, Paulo, verdadeiro apóstolo. Por que ele começou assim? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, olha aí o instrumental, dia telematos, pela vontade de Deus. Por que Paulo está falando isso aqui? Que ele é um verdadeiro apóstolo? Porque tinha alguém lá questionando o apostolado dele, questionando a seriedade de Paulo, questionando a inclusão dele como apóstolo. E aqui ele está dizendo que foi chamado e que foi pela instrumentalidade de Deus, ou seja, não foi apenas uma vontade dele, foi a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo aí, olha, pela vontade, não é isso? Telematos, está aí, ó, telematos, pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo não era uma pessoa que andava buscando apostolado. Ele não era doido para ser pastor. Ele está dizendo que entrou nessa por causa da vontade soberana do Senhor Deus. Ok? Então ele está se identificando. Ele está, nós diríamos assim, ele está se apresentando à comunidade a qual ele está direcionando a carta. E qual o motivo, pastor, dessa defesa dele? Ele sabia que tinha pessoas que queriam queimar o seu ministério, mas ele mesmo faz a sua defesa, falando da sua seriedade, falando do seu apostolado, falando da sua verdade. Não é? Isso aqui é lindo, por quê? Porque você tem que entender que um homem de Deus, por mais que ele seja homem de Deus, ele pode sofrer acusações, ele pode sofrer perseguições, calúnias, mas quando ele entra com a verdade, ele pode se apresentar sem qualquer temor, sem qualquer pavor. E Paulo, ele deixa bem claro, ele diz, eu sou ministro, apóstolo, primeiro, porque o Senhor me chamou, segundo, pela vontade dele. E aí, ele vai se direcionar para as demais pessoas a quem ele está escrevendo. Leia aí o verso 1, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E o irmão, ele está falando de pessoas que ele conhecia, que também conhecia a vida dele. Não pode nenhum irmão, nenhuma irmã, fale isso amanhã na escola dominical, na sala. Nenhum homem, por mais que ele seja intelectual, por mais que ele se apresente como ministro, como apóstolo, é necessário que você veja as credenciais. Ele realmente foi chamado pelo Senhor? Ele realmente está em Cristo? Algumas pessoas ali conhecem o chamado dele, conhecem a vocação dele. Alguns homens que aparecem no cenário que não têm história, não é assim? Que não têm vivência na congregação, que não têm vivência na obra do Senhor. É por isso que às vezes alguém diz assim, pastor, o senhor sempre fala nisso? É porque a própria Bíblia é quem fala. Não é assim? É a própria Bíblia. Não adianta você dizer assim, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, e não ter história, não ter passado. Homem de Deus tem que ter passado. O presente dele não é construído pelo futuro, o presente dele é construído por onde? Pelo passado. Ele tem história. Paulo diz assim, eu fui chamado. E aí quando você lê Atos capítulo 9, você vê que Paulo estava realmente esclarecendo como foi que o Senhor chamou ele. Não basta apenas ter um curso teológico, não basta apenas frequentar um curso de seminário bíblico. É preciso que as pessoas conheçam o passado desse homem, em especial quando ele foi chamado. Por isso que Paulo está dizendo, eu fui, está aqui, ó, Cletós, eu fui chamado.
pela instrumentalidade da vontade de Deus. Nem ele mesmo estava querendo, mas ele diz: Deus me chamou. Então é muito importante você analisar isso. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é que ele está escrevendo uma carta normal, no aspecto da literatura normal da época. Segundo, Paulo, era um verdadeiro apóstolo. Ele está se apresentando para a comunidade de salvos, para a igreja, deixando claro que ele era o verdadeiro. E por que ele tinha que se apresentar dessa forma? Era presunção de Paulo? Era arrogância de Paulo? Não, ele estava se apresentando dessa forma para a igreja. Por quê? Porque ele estava fazendo defesa do seu apostolado. Paulo sabia que essas comunidades, elas eram novas. E na hora que ele saía de lá, os émulos, os opositores de Paulo, vinham logo querer estragar a história da igreja, queimando quem? Queimando Paulo. É assim que muitos agem hoje. Por exemplo, tem pessoas que não querem evangelizar, não querem ir lá para o mato, abrir uma igreja, não querem ganhar almas pregando, evangelizando, mas eles querem abrir uma igreja. E como é que eles querem abrir uma igreja? Falando mal do outro, meu Deus do céu. Como é que eles querem abrir uma igreja? Queimando o apóstolo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E ele estava defendendo ele perante a igreja, para que a igreja acreditasse nele. Não era? Porque Paulo não ia pegar peixe no aquário de ninguém. Paulo não ia buscar alma na igreja de ninguém. Hoje tu está filmando direito, pô, bota para cá. Bota para cá, olha para cá. Tem gente hoje que se dizem obreiro, que quando ele sabe que um crente foi disciplinado, que estava em adultério, estava errado, ele vai logo lá e bota na igreja dele. Não é assim? Outros que são desmantelados, abrem igreja apenas para ir pescar crente no aquário dos outros. Isso não é apóstolo. Isso não é apóstolo. Tem deles que dizem assim: gente, eu estou saindo dessa igreja, eu não estou querendo levar ninguém. Os irmãos fiquem aqui. Ora, se ele serviu lá, ele foi referência lá, onde é que não vai? É ou não é? Ele vai. Agora, se ele diz assim: olha, meus irmãos, fiquem aqui nessa igreja, vocês nasceram aqui, eu fui apresentado, foi aqui, mas eu agora tenho outro rumo, eu tenho outra doutrina, mas aqui está certo, vocês fiquem aqui que eu vou começar do zero. Eu não quero nenhum de vocês lá. É ou não é? Eu não quero nenhum de vocês lá. Hein? Tá. Pronto, mais uma pessoa aqui que saiu da nossa igreja, ele disse para mim aqui. Ele disse: pastor Zé, eu disse: meu filho, você tem minha bênção. Você pode abrir seu ministério. Pronto, você não disse que está sentindo? Pode ir, pode abrir seu ministério. Aí ele disse: fique tranquilo, pastor. Eu não vou vir atrás de crente nenhum da sua igreja. Eu disse: fechado. Tu cuida dos teus que eu cuido. Agora ele diz: mas alto lá, se alguém quiser me seguir. Eu disse: se alguém quiser ir atrás de ti, também pode ir. E se o desviado quiser, eu disse: pode ir. E se o desmantelado quiser, eu disse: pode ir. Não é assim? Agora, homem que anda pescando no aquário do outro, pronto, às vezes ele vai visitar o irmão: parece que você não está feliz aqui na igreja. Vamos lá na nossa igreja, lá a gente lhe acolhe melhor. Cargo, você não tem cargo aqui, ó, ninguém te aproveita. Isso não é evangelizar. É por isso que Paulo estava se apresentando como verdadeiro apóstolo. Ele só pregava onde não tinha crentes. Tudo isso aqui era ganho por ele. Isso é muito interessante. Agora vamos lá para a 1 Pedro. Nós vamos correr um pouco, porque tem 3 passagens, né? 1 Pedro 1 a 3 também. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Observem novamente que aqui também o autor da lição, ele está mostrando como é que o Pedro começou a carta dele. Entenderam agora? Olha, a mesma norma quase de Paulo, Pedro vai usar. Era algo normal da época. Então Pedro, ele começa fazendo o quê? A sua
Identificação. Ele começa dizendo quem ele... Olha, você já imaginou começar uma carta, escrever ela todinha e no final não se identificar? Ou então a gente... Hoje já não tem... Quase não tem mais, mas antigamente, eu acredito que vocês se lembram disso, tinha uns livros em como fazer carta. Carta comercial, né? Era carta para autoridade. Aí o cabeçalho, né? Era São Luís, 22 de abril de 1970. Saudações. Não era assim? Eu, fulano de tal, aí vinha o conteúdo todo. E no final, me despeço, fulano de tal dos Anzóis. Era assim. Pedro começa também do mesmo jeito de Paulo. Pedro, ele começa fazendo o que? A sua identificação. E como é que diz o verso primeiro? Olha a identificação dele. Vai lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Volta para cá. Apóstolos. Observem que Pedro começa do mesmo jeito de Paulo. Paulo começa dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus. E o que Pedro disse aí? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de quem? Jesus Cristo. A mesma escola de Paulo é a mesma escola de quem? Qual é a tua escola, meu filho? Bota para cá. Qual é a tua escola? Me diz aonde é que tu é formado. É assim? Tem muito que diz assim, eu sou formado no Dallas. Eu sou formado no Texas. Eu sou formado... Ei, esse aqui é um doutor. Mas tu vem da escola de Cristo mesmo? Tu é um apóstolo formado aos pés de Jesus. Quem foi que te chamou? Quem foi que te arrancou? Quem foi que te conquistou? Não é isso? Que Pedro diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus. E aí Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de chamado. Meu Deus do céu. Só isso aqui é gostoso, essa introdução. Então ele começa dizendo, eu sou Pedro, apóstolo de Jesus. Pronto. Aí ele vai dizer para quem a carta está sendo destinada. Aí como é que ele diz? Aos estrangeiros. Olha como é linda a Bíblia. Ele começa dizendo, eu sou apóstolo. E quem é o apóstolo aqui é Pedro de Jesus Cristo, que eu estou escrevendo. Para quem? Qual é o auditório? Qual é o destino? Hoje já não é comum, mas vinha uns envelopezinhos, não era? Aí como era remetente, não era assim? Remetente e depois o quê? Destinatário. Toda carta tem que ter o quê? Tem que ter o remetente e quem mais? E o destinatário. Observe que ele começa dizendo, eu sou o remetente da carta. Não é assim? E eu vou escrever para quem? Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Rapaz, geograficamente, ele está dando os detalhes de todos os lugares aonde tinha crentes. Aí eram judeus helenistas e gentios que haviam se convertido. Olha para quem ele está escrevendo. Judeus helenistas e os gentios, não é assim? Então ele está dizendo, eu estou escrevendo para vocês que estão espalhados. Aí ele dá a localidade geográfica de cada um, ok? Tem o quê? Um destinatário. Quem é o remetente? Qual é o destino? 2 judeus, helenistas e gentios. E o conteúdo da carta? Como é que diz o verso que se segue? 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pronto, lê o verso 1, só para você ter uma ideia. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Sim. aos estrangeiros, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Sim, vai, agora o 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Eleição. Pai. Primeiro, olha o conteúdo. Vocês foram eleitos em Cristo. Vai. Segundo a presciência de Deus, Isso. Pai. Em santificação do Espírito, Isso. para a obediência. Olha o conteúdo, para a obediência. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele diz graça e paz. Essas duas palavras, graça e paz, quem é a fonte delas? É Deus, é Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo, a graça que vocês têm,
a salvação que vocês têm, a bênção que vocês têm, a perseverança que vocês têm, vem de Cristo Jesus. Então o conteúdo é esse. O conteúdo é esse. E aí ele prossegue com vários conselhos, ok? Então agora vamos lá para João. 2 João 1, 3, até o 3. Vamos lá. O ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito bem. Ele começa dizendo aí como? Ao ancião. Olha, a tradução dele diz ancião. Aqui está presbíteros. Vamos lá. Presbíteros. É a palavra grega. Presbítero tem 3 conotações. Poderia ser uma pessoa de idade, ok? Ancião aí não é só porque é uma pessoa de idade. Ancião aí seria uma pessoa que tem uma posição perante a igreja. É por isso que alguns começaram a usar isso aqui como ancião. Eu já falei aqui que ancião, bispo, né, bispo, pastor, tudo fala da mesma coisa. Então, presbítero é um ancião, mas aí a posição dele é a posição de líder, não só de idade. É claro que ancião pode falar de idade, mas aqui pode falar de alguém que é experiente, que tem um passado histórico bonito, porque João era pastor da igreja de Éfeso. Era um homem, foi um dos apóstolos que mais viveu e um homem que teve uma conduta ilibada. E era esse homem que tinha a liderança à frente da igreja. Porque a igreja não pode viver sem líder. Se você lê, olha para cá, está filmando direito, irmão? Eu quero pedir a você, querido irmão, querido professor, que é crente, leia as 3 cartas de João, só para tu ver a pancada dele. Não é assim? Eu li eu li uma palavra, quando eu fazia grego com o pastor Dr. Wilbur, ele dizia assim, João não daria para ser pastor nas igrejas de hoje. Por quê? A língua dele era pesada demais. Ele disse, se tu não ama teu irmão, tu é um assassino. Não era assim? Só tem 2 tipos de pessoas no mundo, filho de Deus e filho do diabo. É assim ou não é? Quando ele escreve nessa carta de João, nas 3 cartas, você vê que ele fala de Gaio, não é assim? Ele fala de Demétrio, que era ruim. Ele fala de Diótrefes, né? Não é assim? Ele fala desses 3 homens. 2 eram bons e um era ruim. É o Diótrefes, né? Não é esse? Agora você tem 2, Gaio, e você tem quem mais? Demétrio. Esses 2 eram bons. E aí João ainda diz assim, não receba ele, Demétrio, não é isso? Não é Demétrio, né? Diótrefes, aliás, é Diótrefes. Não recebas Diótrefes nas vossas casas, porque ele não tem a nossa doutrina. Leia João para tu ver como é pesado. Tem irmão que fica, eita, o pastor Zé quer ser pesado. Eita, é nada, é a Bíblia, filho. Se a Bíblia não fosse assim, eu não era não. Não é assim? Mas pesado era João. Lê João para tu ver. Lê João só para tu ver. Então preste bem atenção. Aqui ele começa dizendo ao presbítero, não é assim? Presbítero. Aqui era uma pessoa de idade, mas era uma pessoa que tinha histórico, era uma pessoa que tinha experiência e que poderia estar à frente da obra de Deus. Olha para cá. Porque a gente diz assim, Deus usa menino. Deus usa mesmo. Deus usou Davi para matar Golias, sim ou não? Mas Davi, na hora que matou Golias, foi para o trono? Então, pronto, ele não foi menino para o trono. A gente tem que prestar atenção nisso. Deus usou José, mas José logo com 17 anos foi para o trono, passou vários anos aprendendo e pegando ter experiência. Olha para cá, tu tá filmando direito? Porque tem um bocado de meninozinho que começa a estudar teologia, começa a estudar a Bíblia, e ele acha que pode estar no teu lugar. Não é assim não, filho, tu tem que ter estrada. A Bíblia diz, não coloquem neófito. Neófito lá não é só quem é novo, não. Neófito são obreiros também que ninguém tem história dele em nada. Tem homem aí que não tem história de nada. Você pode observar até no mundo, irmão. Isso é natural no mundo. Quando você vai ouvir um grande palestrante sobre finanças, não é assim?
Aí você quer ouvir uma pessoa que já tem um histórico de finanças em alto grau. Não é desse jeito? Você vai ouvir um médico. Você não quer ouvir, claro que o médico se formou ontem, ele tem uma bagagemzinha acadêmica. Agora a bagagem de operar, a bagagem de lidar com casos difíceis, só o tempo ensina. Tem coisa que até o próprio médico, durante a vida dele, ele vai se surpreender. Agora imagine um médico que tem 40 anos de estrada. Eu vou comparar com um médico de 2 anos de formação? Meu Deus do céu. Por exemplo, um pastor que entrou ontem, só tem 2 anos de pastor, ele já sabe das coisas. Tu não está nem sabendo, tu ainda não aguentou nada. Pega um pastor aí de 50 anos e pergunte para ele o que ele já passou. É ou não é? Pronto, pega um pastor, pega eu mesmo. Pastor Zé, o que o senhor já passou? Aí tu vai saber. Não é assim? Porque tem meninozinho que entrou ontem, aí ele pensa, eita meu irmão, olha que ele aqui era um presbítero de idade, mas ele era um presbítero que tinha experiência. E ele escreve, como é que diz aí o texto? Vamos lá. Há uma discussão sobre essa senhora. Alguns dizem que era uma dona de uma casa, que os irmãos eram crentes, e lá ela educou seus filhos na verdade que João ensinou. Essa é uma das teses. A outra tese é que aqui, essa eleita, essa senhora, seria a própria igreja. Não é assim? Então, eu estou mostrando as duas opiniões. O que o senhor diz? Fala aí. Daí, pastor. É a igreja. É a igreja, né? Sim. Isso. Porque é claro que os crentes recebiam a verdade e ensinavam em casa, né? Então, a senhora, eles dizem que era um termo aplicado à igreja, e os filhos eram os membros que pertenciam à igreja. Sendo essa ideia de família, porque na época a igreja começava com a família. Isso. Tem um sentido, mas no cômputo geral é a igreja. No contexto geral. Mesmo sendo em casa, mas era a igreja porque todos se congregavam em casa. Então, só estou mostrando aqui. E aí, o que é que João faz? João está escrevendo aqui a carta, e ele está primeiro se identificando quem é o presbítero da igreja. Aí, novamente, ele vai dizer a quem a carta está sendo dirigida, ok? E por que João está escrevendo essa carta? Agora sim, nós vamos falar. Primeiro, quando você chega em 1 Coríntios, Paulo está escrevendo uma carta para quê? Para correção de doutrinas, não é assim? E comportamento. Em Pedro, ele está escrevendo uma carta não para correção, mas para estimular os crentes que estavam sofrendo, passando por lutas, por provações. E aqui em João, era uma carta para proteção. Ele queria proteger a igreja do gnosticismo, a igreja dos falsos ensinos. Ou seja, cada carta, ela tem uma natureza. Ela tinha um objetivo. Que coisa linda, rapaz. Ele escreve essa carta aqui para proteger. E qual é o conteúdo dela? Era que a igreja andasse Ele escreveu para que a igreja andasse na verdade. E andar na verdade, pastor Wagner, gera 3 coisas em nós. Vocês vão dizer aí bem forte. Digam comigo. Andar na verdade gera amor, unidade, estabilidade. Olha, João escreve a carta dele para produzir 3 coisas. Ele escreve para proteger. E nessa proteção, quem anda na verdade tem o quê? Amor. Quem anda na verdade tem unidade. E quem anda na verdade tem permanência. Ele estava deixando claro aqui que se todos andassem na verdade, poderia ter o ensino do gnosticismo, poderia ter os falsos mandamentos, poderiam ter os falsos irmãos, mas quem anda na verdade tem amor, quem anda na verdade tem unidade, e quem anda na verdade tem permanência. Porque quem tem a verdade, tem irmão que diz assim, pastor Ziel, é porque o fulano de tal foi iludido, foi enganado. Jesus disse em João 8,32, conhecereis e a verdade vos. Você sabe por que você é enganado? Olha para cá. Sabe por que tem muitos crentes enganados? Saindo de igreja, qualquer movimentinho arranha ele, arrasta ele. É porque não conhece Porque se tu tens a verdade, tu permanece. Pode aparecer o movimento que quiser. Pronto? Ensinamos aqui o conteúdo, né? E a natureza. Agora então nós vamos lá. Primeiro, pastor Ziel. E essas cartas, vamos começar com as epístolas de Paulo. Nós sabemos que nós vamos ter no Novo Testamento 27 livros. No Velho Testamento nós temos quanto?
39. Nós já falamos que o Pentateuco é a lei, não é assim? Nós já falamos que os outros são históricos e os outros são proféticos, não é assim? Quando você vem para o Novo Testamento, nós vamos ter 13 cartas de quem? De Paulo. 13. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nessas 13 cartas, cada uma delas tem uma natureza e tem um destino. Ok? Vamos aqui, ó. Primeiro nós temos o quê? Depois? E depois? 2 Coríntios. Pronto, vamos dizer bem forte. Primeiro, Romanos, depois? Gálatas. Depois? 1 Coríntios. Depois? 2 Coríntios. Pronto. E aqui nós poderíamos incluir essa daqui, ó. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Eu poderia chamar isso aqui de cartas missionárias, porque foram cartas que Paulo escreveu durante as viagens missionárias, ok? Essas aqui, vamos lá, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. são chamadas cartas de quê? Da prisão. Rapaz, bem explicadinho. Só não pega quem não quiser. Essas daqui, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são chamadas como? Cartas, essas três aqui, pastorais. Que Paulo ele está escrevendo para dar conselho a pastores. Não é isso? Pronto. Nessa de Filemon, ele está escrevendo para perdão, né? Ele está escrevendo para o perdão. E aí nós temos as epístolas chamadas universais ou católicas. Quais são elas? Pedro, depois? Tiago, depois? 1º, 2º e 3º João. O que mais? Hebreus. E o que mais? Judas. Agora vamos por parte. Aí, pastor Aziel, qual é a natureza das cartas missionárias que Paulo escreveu? Colocando aqui Romanos, Gálatas, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Romanos é chamada a catedral da fé. É a carta que trata da justificação mas o justo viverá pela, Romanos 1,17, é o tema. Gálatas está no mesmo nível quase de Romanos, porque em Gálatas, Paulo está dizendo que a fé não se dá pelas obras da lei, mas sim pela justificação em Cristo. Olha como é linda a Bíblia, né? Você tem Romanos, a justificação pela fé. Gálatas, Paulo está dizendo que a salvação não é pelas obras da lei, mas sim pela fé em... Como é que diz Gálatas 5 primeiro? Rapidinho, vamos lá. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha aí. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tá aí, pronto, acabou. Então pronto, esse é o tema. E 1 Coríntios, pastor Zé, e 2 Coríntios, simples. Paulo escreveu essa carta de 1 e 2 Coríntios para corrigir comportamentos não corretos na vida da igreja de Corinto. O que você tem? Crente levando um para o tribunal. O que você tem? Crente aplicando material ruim na obra de Deus. O que você tem? Incesto dentro da igreja. O que você tem em Corinto? Capítulo 11. Bagunça no culto da Santa Ceia. O que você tem em Corinto? Você tem abuso dos dons, né? O que você tem em Corinto? Falta de ordem. Então Paulo escreve para gerar ordem e um comportamento que seja correto perante o mundo e que agrade ao Pai. Ok? E aí você pode analisar o 1 Coríntios, o tema de Paulo é a cruz de Cristo, não é? Está aí já? Como é que diz? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pronto, a mensagem de Paulo em Corinto, porque é o seguinte, olha para mim aqui. Problemas não se resolvem em igreja você apresentando teoria psicológica. Problema você não resolve na igreja apresentando tese jurídica. Problema espiritual na igreja não se resolve em divã psicanalista. Problema na igreja não se resolve com as armas carnais. Paulo está mostrando, querido pastor, querido professor, querida igreja, querido Brasil. Ele está mostrando que problema na igreja só se resolve com a cruz de Cristo. Eita, glória a Deus. Porque a cruz nos uniu com o Pai. E um crente que vive pela cruz de Cristo, ele não é da bagunça. Tu está filmando direito, irmão? Crente que vive pela cruz de Cristo, ele não é da bagunça, ele não é da desordem, ele não é da prostituição, ele não é do adultério, ele não é de levar crente para tribunal, ele não é da bagaceira, ele é de Cristo. E quem vive na cruz de Cristo vive na comunhão. Eita, meu Deus, não é assim? Eita, glória. Ô irmão, olha para mim aqui, bota bem aqui. Tu estás vivendo atrás da cruz de Cristo?
Quantas igrejas hoje, quantos irmãos vivem apenas o emblema da placa da sua igreja. É por isso que vive na desordem, na bagunça. Mas quem vive na cruz de Cristo, tomou o modelo da cruz, pronto, tem comportamento. Tem comportamento. Aqui quanto? 5,18, vê bem aí, rapidinho. É o tema de 2 Coríntios. E tudo isso provém de Deus, Isso. que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios trata, o tema de 2 Coríntios é a igreja reconcilie. Como é que tu diz que é de Cristo? Como é que tu diz que é de Deus? Como é que tu diz que tem a palavra e vive na briga, vive na contenda, vive dividindo a igreja, vive dividindo o trabalho, vive colocando um crente contra o outro? O Senhor nos chamou para o ministério da reconciliação, porque Jesus nos reconciliou e Ele é o padrão da nossa vida. Aleluia. Então aqui primeiro, nessas cartas, o que é que nós vamos ter? Doutrina. Nessas cartas aqui nós vamos ter o quê? Doutrina da salvação. Aí você vem para essas aqui, Efésios, o que mais? Filipenses e o que mais? Colossenses. Então Paulo, olha como Deus usava Paulo. Paulo está mostrando como é o comportamento. Mas quando você vem para essas cartas aqui, vocês podem analisar que a igreja não pode viver na cabeça dela. Que a igreja não pode criar o corpo dela. Quem é o cabeça da igreja? Quem é a vida da igreja? Cristo. Quem é o corpo da igreja? Então pronto. Olha como é lindo. Efésios, vai lá. Em Efésios, a igreja e Cristo estão unidos. Como é que diz? Como é que diz aí? E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Pronto. Quem é o corpo da igreja? Cristo. Vamos lá, Colossenses 3,3. Eita, coisa boa. Vai. Depois nós voltamos aqui para o 21. Vai lá. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Unidade em Cristo é o meu corpo e o teu corpo unido em quem? Aí tu vai ter a vida. E quem é a tua vida agora, pastor? Como é que você vive? Vai lá, pastor Wagner. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo. Eita! E o morrer é ganho. Na igreja, pastor, eu vivo do meu jeito. É como eu acho. Não, tu aceitou Jesus. Primeiro, a cabeça é quem dirige o corpo. Então, pronto, quem manda na tua vida agora é o cabeça. E quem tem a vida de Cristo obedece. O teu morrer, olha para mim aqui, tá filmando direito, irmão? Olha para mim aqui, santo. Quando tu aceitas a Jesus como Salvador, acabou teu viver. Acabou teu querer. Acabou teus passos. Acabou tua caminhada. Quando você aceita Jesus, não é mais a tua mente, você recebe a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. O corpo não é mais teu. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos como sacrifício vivo. Pronto, o teu corpo agora é templo do Espírito Santo. E qual é o teu ideal da vida? O teu ideal da vida não é a tua vida mais não. O teu ideal da vida é Jesus. O viver para mim é. E o morrer? Pronto, acabou. Paulo diz assim, não estou me importando não. Se eu morrer, não está nada não. Porque para mim o viver é. E o morrer é quem? Pronto. Aí em Colossenses nós estamos unidos, escondidos com Cristo, hein? Pronto, amalgamado, né? Assim estamos entronizados. E aqui você tem a doutrina de Cristo atuando na vida da igreja. Eita, coisa boa. Aí você, olha como é tudo bem divididinho. Aí você vem, mas aí pastor, não viver aqui na terra todo o tempo. Tudo bem, Jesus é o cabeça da igreja, e agora? Aí você vem para a 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Essas duas cartas, elas tratam sobre a temática da segunda vinda de Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção. História de arrebatamento, história de levar a igreja para o céu, não é invencionice de pastor, não é invencionice. Teve alguns que inventaram doutrinas erradas, mas sempre Jesus disse que vinha buscar o seu povo, sim ou não? João 14:2, 1:2, ele diz, não se turbe o vosso, crede em Deus, na casa de meu pai há muitas, se não fosse assim eu vos teria, vou preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver. Então pronto, olha para cá. Eu não vou discutir quem é pré, quem é pós, quem é mid, quem é meso. Eu não vou discutir quem é milenista. Eu só vou dizer uma coisa. Jesus vai voltar. É assim ou não é? Jesus vai voltar. E lá em Atos 1:11, quando os discípulos estavam olhando Jesus sendo assunto aos céus, apareceram dois varões de branco. E o que os dois varões disseram? Varões galileus,
Porque estáis assim olhando para as alturas. Este varão, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele há de descer. Quer ver mais? Eu ia citar mais, mas vou citar só mais uma. Filipenses 3:20, Paulo diz, a nossa pátria está de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador. Então pronto, meu irmão. Não fique discutindo isso aí não, essas balelazinhas. Se firme em Cristo e saiba que ele vai voltar. Não é assim? Não, mas é porque eu sou pré, pois fica pré. É porque eu sou pós, fica pós. É porque eu sou meso, fica meso. Se tu achar que vai passar pela tribulação e aguenta, então glória a Deus. Eu quero ir antes da grande tribulação. Agora tu fica aí, meu filho. Como diz o pessoal quando enterra o morto. Fica lá sem eu e sem gente minha. Não é assim? Porque a Bíblia mostra que nem a Raabe ficou na tribulação. Na hora que Josué entrou, está lá no capítulo 2, mandou tirar ela. Está lá no capítulo 6. Ela é a família. Não foi assim? Então pronto. Tanto de lapada que a gente já aguentou até aqui, ainda aí passar por uma tribulação. Fica, filho. Tu tá filmando direito. Ei, filho, tu quer ficar? Quer para teólogo aí da pós, né? Tu vai ficar na tribulação? Fica. Tu não está aguentando nem agora, quanto mais na grande tribulação. Não aguenta nem a pandemia, como é que tu vai aguentar a grande tribulação? Tem deles aí que só porque veio a pandemia, entrou em desespero, entrou em colapso. É assim ou não é? Pronto. Agora tu fica. Não, pastor, eu sou pós-tribulacionista. Então pronto, tu acredita que vai passar? Não, eu sou milenista. Nós já acreditamos que as coisas são espirituais. Jesus já voltou. E por que tu ficou? Ei, tu ficou por quê? Erraram teu endereço, foi? Então, meus irmãos, tem coisa cada uma. Aí pronto. Então essas duas cartas, elas tratam tudo sobre a vinda de Cristo. Na segunda carta, ele está corrigindo. Vê só o 17 aí. Eita, coisa boa. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Seremos arrebatados. E depois estaremos sempre com o Senhor. Então pronto, está na Bíblia. Essa outra aí, 2, rapidinho. Ora, irmãos, rogamos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Reunião com quem? Com Cristo. O presidente lá dos Estados Unidos? Não. Como é o nome dele lá? Do presidente dos Estados Unidos? Biden. É com Biden? Não. É com o da Ucrânia? Não. E como é o da Rússia, o nome dele? Putin. A tua reunião é com ele? Que a minha Bíblia está dizendo que a reunião é com quem? Com Cristo. Então pronto, tu já se reuniu com Cristo já? Se ele já veio, onde foi que teve essa reunião? Meu Deus do céu, vai. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Isso. Nem vos perturbeis. Quer por espírito. Quer por epístola. Quer por palavra. Quer por palavra. Quer por epístola. Quer por epístola. Epístola, não é isso? Tá bem aí, né? Tu tá lendo qual é aí? Segundo Tessalonicenses. Eita, rapaz. 2, Deixa eu pegar bem aqui. Irmão, diz aí o tempo que hoje não terminar cedo. Aí, hein? Mas está cedo ainda. Primeiro Tessalonicenses, é segundo Tessalonicenses? Segundo, 2:2. Segundo Tessalonicenses. Deixa eu só abrir aqui meu texto, só para a gente ter uma ideia aqui. 2:2, não é isso? Como é que diz? Lê aí de novo. Que não vos movais facilmente. Não sejam agitados rapidamente. Do vosso entendimento. Do vosso entendimento. Nem vos perturbeis. Nem vos perturbeis, não é isso? Isso. Vai. Quer por espírito. Quer por palavra. Por espírito. Deixa eu ver aqui. Quer por... vai. Quer por palavra. Quer por epístola. Quer por epístola, não é isso? Deixa eu ver isso. Aqui. Cadê? Onde é que está? Epistoles. Está aqui. Quer por epístolas. Aqui, ó. Epistoles. Está aqui, ó. Bota bem aqui, ó. Epistoles. Ok? É disso que nós estamos tratando. Então, aqui, ele está falando da volta de Cristo. E ele diz que alguns fenômenos vão acontecer depois que a igreja for arrebatada. A manifestação do anticristo, não é assim? Que é com eficácia de poder para enganar a muitos. Então, essas duas cartas, elas tratam da segunda. Essas duas cartas, aliás, 3 cartas aqui, elas são direcionadas aos pastores. Observem bem. Timóteo, formado por Paulo. Aí você tem 1º e 2º Timóteo, você tem Tito, que estava em Creta. Paulo vai trabalhar para organizar a igreja, ele envia essa carta. E essa última também é uma carta individual, que é enviada
por causa ali do relacionamento entre Onésimo e Filemon, um que fugiu, e aí Paulo ganhou ele lá na cela, e ele pediu para que recebesse com amor e com carinho, e lhe concedesse o perdão. E aí você tem aqui nessas cartas conselhos para a vida prática. Por quê? Porque aqui eram pastores que estavam lidando com pessoas, e esse aqui estava lidando com a pessoa, e teria que conceder o perdão. São conselhos práticos. E aí você tem o que aqui? As cartas universais ou católica. A palavra católica aqui só quer dizer porque não se sabe ao certo. Você tem alguns conselhos aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente está lendo as cartas paulinas, 13 cartas, Paulo ele tem um nome para quem direciona e ele cita os nomes das pessoas, ok? Aqui, nessas cartas universais, nós podemos analisar que os autores das cartas, eles são citados, mas os nomes das pessoas não. Só que você tem 1 e 2 Pedro, eu já expliquei para que eram cartas que foram escritas, né, para a tribulação, fortalecer a fé dos crentes. 1 e 2 e 3 João foi escrita para incentivar os crentes a andar na verdade, rejeitar o gnosticismo, rejeitar a falsidade e andar em amor. Hebreus, a palavra que aparece em Hebreus que mais identifica é melhor, porque Hebreus tem o melhor sacrifício. Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que a lei, Jesus é melhor do que o templo, Jesus é melhor do que os ritos, Jesus é melhor do que os costumes, Jesus é o maior na casa. Então, Hebreus, Jesus é maior e é melhor. E qual é o tema? Nós vamos já falar aqui. E por fim, nós temos Judas. Essa carta aqui também, ela foi escrita para combater os falsos apóstolos e a batalhar pela fé. Está lá em Judas 3, ok? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não falei de Tiago, né? Eu saltei. Esse aqui era irmão do Senhor. Ele escreveu a sua carta para dizer que quem é salvo produz boas obras. Agora, as obras não salvam, mas quem é salvo produz boas obras. Lutero tinha uma discussãozinha com essa carta, mas aqui nós podemos analisar que Tiago, irmão do Senhor, foi líder de Jerusalém. Judas era irmão de Tiago, ok? Judas era irmão de Tiago. João, o apóstolo, foi o que mais viveu, escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse e escreveu 3 cartas. Não confundiu o Tiago aqui, irmão do Senhor, com o Tiago aqui, que era irmão de João, que morreu Pronto, então pronto, está tudo bem direitinho, tu só não aprende se não quiser. Agora vamos lá, pastor Ziel, e aí aqui as epístolas, vamos começar aqui, primeiro, o que é uma epístola? Qual é a diferença entre carta e epístola? Deisman diz que a carta é mais pessoal e a epístola é menos impessoal. Eu li de um certo teólogo, ele diz o seguinte, ele diz que a diferença é que Paulo introduz um novo estilo de escrever. Ele traz essas epístolas. As epístolas eram maiores do que as cartas, porque as epístolas eram direcionadas às igrejas. Quando uma carta dessa chegava na igreja, não tinha, como é que a gente diz? Cópia, não é? Para fazer, por exemplo, você faz na gráfica um jornal. Então, naquela época não tinha isso. Então, quando Paulo escrevia uma carta, ele mandava essa carta por alguém. Aquela carta era lida em várias ocasiões ou igrejas. E alguém pegava e copiava aquela para preservar ela, porque ela não podia ficar ali, outro levava, e o tempo também, aquela carta se perdia ou se desgastava. Então, o que acontece? Essas cartas eram escritas para solucionar problemas locais, para incentivar, para encorajar. Por isso que Paulo escreveu essas cartas, ok? Hebreus, não se sabe quem é o autor desta carta, mas a maioria diz que o autor, quem foi? Paulo. A maioria pende para Paulo como sendo o autor dela. Mas, como eu disse, ela apresenta o que é melhor, certo? Judas também era irmão do Senhor. Então, vamos lá. Vocês vão dizer bem forte para a gente encerrar. Nós temos aqui o ponto 4, as epístolas gerais. A epístola de Pedro. 1 Pedro trata sobre o quê? Sofrimento cristão. 2 Pedro. Combatendo o ensino falso. As epístolas de João. 1 João. Combatendo o gnosticismo. 2 João. Praticando o amor. 3 João. Andando em amor. Vamos para as epístolas gerais. Hebreus. A supremacia de Cristo. Tiago. A fé sem obras é morta. Judas. Defendendo a fé. Defendendo a fé. Então, meu querido irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te dê vitória. Medite nisso.
Medite nisso e que você seja fortalecido com a palavra do Senhor. Quero dizer a todos que nós temos aí 21 epístolas e que elas formam conteúdo doutrinário. Mas lembrando vocês que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e útil, toda, não é a metade, é toda. Ela é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir em justiça. Nós queremos agradecer a todos. Nós vamos encerrar, pastor Wagner, o irmão César encerra o coração e o pastor Wagner impetrando as bênçãos apostólicas. Senhor nosso Deus, te louvamos por mais uma noite maravilhosa, esse ensino, meu Deus, o Senhor tem usado teu filho, teu servo para ministrar a tua palavra. Abençoe grandemente, meu Deus, aqueles que pediram oração, estão precisando de um auxílio da mão do Senhor. Senhor, cure nesta noite, restaure e leve o conforto, leve a paz, leve a alegria e fortalece. Cada um, meu Deus, está fazendo parte desse estudo nesta noite. Abençoe cada um de nós de maneira poderosa. Teu filho, pastor Aziel, a sua família, a igreja que está sob os seus cuidados. Continua abençoando teu filho e usando para a tua glória e o teu louvor. Ser conosco para sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.